Oi, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Na Santa Paz do Senhor? Acredito que sim. Gostaria de convidá-los para a gente meditar. E esse vídeo ele tem bastante meditação, ensinamento, mas ele é valioso. Tem muito, vou ler bastante a Bíblia e eu sei que o Senhor vai falar com vocês, tá? Então, separa um tempinho, vamos lá. Se eu e você não amarmos a Deus, Ele nos ama? É uma pergunta. Resposta, 1 João 4,19. Deus nos amou primeiro. Ele nos ama, mesmo que nós não o amemos. Se eu e você formos infiel a Deus, infiel, Ele é fiel. 2 Timóteo 2, 11, 13. Se lhe somos infiéis, Ele permanece fiel. Deus permanece fiel. Então, o que é amar a Deus? O que é temer a Deus? É respeitá-lo. Tem gente que teme mais pessoas, chefe, mais outras coisas, mas não tem nenhum tipo de temor a Deus. Como eu faço para respeitá-lo? Buscar entender o que ele pensa e o que ele quer que eu faça e como ele quer que eu viva. Mas eu tenho muitos pecados e o que eu faço? Preciso contar para ele, me arrepender e não voltar mais. Jesus falou para a mulher adúltera quando o povo queria apedrejá-la: vai e não peques mais, certo? Então a gente vai ler aqui 2 Coríntios 5,14. Rapidinho. E aí é bastante leitura, tá? Fala assim: porque somos dominados pelo amor de Cristo, pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte da sua morte? Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nos termos tornados cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas. Agora, não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o novo. Quando eu respeito Deus, eu confesso o Senhor, que eu quero andar alinhadinha, eu sou uma nova criatura. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo, por meio de Jesus, nos transforma de inimigos em amigos. Antes de Jesus, né? Quando Adão peca, nós nos tornamos inimigos de Deus. Quando Jesus morre, nós voltamos aí, Deus recebe de novo nós através de Jesus Cristo. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Olha só, além de eu me consertar, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. A nossa mensagem é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Deus não está levando em conta os nossos pecados. Por meio de Jesus Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Deus não olha os nossos pecados. Ele quer que nós nos arrependamos para que nós nos tornemos amigos dele. E Deus nos manda entregar a mensagem que fala de maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Jesus Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus transforme de inimigos em amigos dele, que os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, Jesus não pecou, não havia pecado, mas Deus, o Pai, colocou sobre Cristo a nossa culpa, os nossos pecados, para que nós nos unamos a Ele e vivamos de acordo com a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. Portanto, nós, como companheiros de trabalho do serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus ao qual vocês receberam. Nós recebemos a graça de Deus, nós vivemos pela graça. Guardem essa palavra porque eu vou reforçar. Escutem, este é o tempo que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu sei que hoje eu tenho graça. Hoje eu posso me arrepender. E hoje eu posso ser salvo. Amém? Vamos lá.
Agora eu vou ler aqui Romanos 5, de 6 ao 14, tá? Aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça, nós vivemos pela graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. A gente precisa entender que nós estamos pela graça, vivemos pela graça. E às vezes acontecem as coisas com a gente e a gente começa a questionar Deus, questionar. Nós não temos esse direito de questionar Deus, porque nós éramos inimigos de Deus e pela graça nós nos tornamos amigos. Então, a forma como a gente se apresenta a Deus, nós temos que ter essa consciência que Deus nos aproxima dele por Cristo e que nós somos seus filhos, mas isso não nos dá o direito de questionar, porque nós somos pecadores. E se Deus não nos amasse tanto, nós não teríamos essa chance de viver, né? De poder falar com Deus, nos aproximar e pedir perdão pelas nossas falhas. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, olha só, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor. Esperar em Deus não nos dá sentimentos de decepcionados. Porque Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, quando nós não tínhamos o Espírito Santo, que foi quando a gente se afastou de Jesus através de Adão, nós não tínhamos essa força, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas por pessoas pecadoras, difícil. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que somos aceitos por Deus por meio da cruz, por morte da cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. Eu queria ler só mais um pouquinho aqui. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes da lei, já existia pecado no mundo, porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, Adão pecou, até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando eles desobedeceram a ordem de Deus. No Velho Testamento, que a gente não tinha o Espírito Santo, nós dependíamos de um sacerdote. E algumas pessoas morriam direto, pecavam, desobedeciam, já morriam, porque não tinha ninguém para interceder por nós. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de Adão, mas a graça de Deus é muito maior. Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Eu li isso aqui para a gente entender o que nós éramos e como nós estamos agora. Continuando. E aí alguém pode perguntar, e como é que eu faço para falar para Jesus que eu o reconheço? Romanos 10:9 fala, se você disser com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, no seu coração você crê nisso, Deus ressuscita, e no seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Isso está em Romanos 10:9. E quem não crê?
fala lá em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aí alguém pode questionar assim, mas tu não falou que Deus me ama? Deus é amor, sim, mas ele não compactua com coisas erradas. Ele tem regras e princípios, certo? Em Romanos 1:4 diz assim: ou será que você aceita o amor de Deus ou será que você despreza a grande bondade dele, né? Em Eclesiastes 8:11 diz assim, que algumas pessoas questionam por que muita gente ainda comete pecado sabendo que Jesus é amor, né? E sabendo que Jesus é justiça e que Jesus é fiel. E por que as pessoas se acham no direito de cometer maldades? Aí fala aqui, é porque Deus não castiga as pessoas logo. Ele é amor. Então, por ele ser amor, ele ele nos dá a liberdade para escolhermos, né? Só que aí tem pessoas que escolhem continuar fazendo mal, pecando, né, contra Deus, desrespeitando e não temendo o grande amor de Deus. Em João 14, agora essa aqui é bem legal, bem bonita, porque isso aqui vai falar bastante. Foi isso que eu gostaria que vocês prestassem, claro, atenção em tudo, mas isso aqui é maravilhoso. Bora lá. Jesus continuou. João 14. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um auxiliador, que é o Espírito Santo, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver. Quem é o mundo? Pessoas que não declaram, que não se aproximam, que não se arrependem. Mas vocês conhecem porque Ele está com vocês e viverá com vocês. Eu não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus é vivo. Ele não morreu, Ele está vivo. Ele venceu a morte. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou junto ao meu Pai. E que vocês estão em mim assim como eu estou em vocês. Quando Jesus morreu, isso aqui ele estava falando que ele morreu, estaria com o Pai, mas está conosco. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada de Deus. Quem ama Jesus será amada de Deus. Eu também amarei ele e mostrarei quem sou. Então Judas não era o Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor se mostre somente a nós e não ao mundo, quem é o Senhor? Jesus respondeu: a pessoa que me ama e obedece a minha mensagem, o meu Pai amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito, enquanto estou com vocês, mas o Espírito Santo que é do Pai vai entrar em meu nome. Quando ele foi, quando Jesus morreu, o Espírito Santo ficou. E ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz do mundo, a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouvirão o que eu disse. Eu vou, mas eu voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda nesse mundo. Mas ele não tem poder sobre mim, O inimigo que está no mundo, não manda em Jesus, não tem poder nenhum. Eu já falei isso em outro vídeo. O inimigo, ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Ele influencia, ele fala na mente, ele arranja algumas situações, ele pede para Deus para entrar, para mexer algumas coisas, para bagunçar algumas coisas na nossa vida, mas ele não tem o domínio. Mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso eu faço tudo o que ele manda.
E Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Então, a gente tem o Espírito Santo. Ai, peraí, rapidinho que a minha perna, ela ficou congelada. Jesus, ele é amor, ele é fiel, ele está hoje dando chances para a gente, nos chamando para nos arrependermos. Ele tem vida eterna, ele diz que ele nos deixa a paz dele. A paz dele excede todo o entendimento. A paz dele não nos deixa a gente se desesperar, né? E aí nós temos o Espírito Santo. E aí alguém pode falar, mas o que é ter Espírito Santo? Porque não tem Deus, não tem Jesus. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é consolador, ele é o consolador que Jesus prometeu que quando ele fosse, ele deixaria com a gente. Ele é quem nos guia, quem fala no nosso coração, fala na nossa mente. Às vezes eu quero ir para ali, às vezes eu estou falando de mal de alguém, falando um monte de coisa, e Jesus fica aqui, aí o Espírito Santo fica aqui, ó. Sai daqui, não fala, não continua, não faz isso, eu não gosto disso. E ele fica o tempo todo alertando a gente. Ah, mas eu quero tanto ir para ali. E aí ele põe um sentimento assim, né, de não vai, não vai. Então o Espírito Santo fala o tempo todo com você. Você precisa estar sensível para ouvir. Antes, quando eu não entendia o Espírito Santo, eu achava que ele só acontecia coisas boas com outras pessoas, porque eu não conseguia ouvi-lo. Eu fazia tudo errado e eu culpava a Deus. E olha, ele nos guia, nos ensina a verdade. Podemos nos aproximar com orações, orando, adorando, né? Fazendo as coisas corretinhas. Nos ajuda a entender a vontade de Deus, o Espírito Santo. Ele fortalece, ele é capaz de nos fortalecer na fraqueza e nos dar coragem. Ele cultiva, né? Nos ajuda a cultivar uma vida em santidade. E ele é um presente de Deus para quem crê. Ele é um presente, ele é tudo, né? Deus é tudo que a gente precisa, Jesus. E hoje nós temos o Espírito Santo, que é o que nos consola e o que nos intercede por nós. E aí, eu coloquei aqui, e nós podemos entristecer o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo, ele entristece com mais ações e com pecados que nós praticamos, né? E aqui eu queria dizer, o amor de Deus, ele é profundo, ele te ama, e não é porque nós merecemos, não, ele não ama porque a gente merece, porque nós somos maus, nós somos injustos, nós somos rancorosos, nós somos impacientes, nós não gostamos de perdoar as pessoas, a gente quer tudo logo, quer tudo ontem, quer do nosso jeito. E Deus, ele não nos abençoa porque nós merecemos, mas não, é porque ele é amor. Todos nós, a Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós aborrecemos e entristecemos a Deus. Mas Jesus nos ama baseado no que ele é, porque ele é amor. O amor é parte da essência de Deus. O propósito de Jesus é curar doentes, é oferecer perdão a pecador. Somos doentes. A chaga do pecado de Adão passou para nós. Ele está conosco desde quando nós nascemos. E aí, quando a gente nasce, acha que não tem pecado. Nós já somos concebidos em pecados. E é por isso que você é amado do Senhor. Ele conhece a tua necessidade. Não é fácil entender o amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que ele se sentia constrangido porque ele assassinou e prendeu muitos cristãos. Mas Deus é amor. 5 provas de amor pra gente, né? De Deus para conosco. Ele se fez homem, ele se fez pecado sem ter pecado. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi crucificado em nosso lugar. Morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Você é amado pelos céus. Quando alguém te olhar feio, lembre-se, pois o próprio Pai me ama, o próprio Deus me ama, o céu me ama.
Então não deixa que ninguém te apague, não deixa que ninguém tire teu brilho, não deixa que ninguém te bloqueie, pare sua vida, não deixa, porque Jesus te ama, mesmo que você ache que Ele não te ama ou que você não acredite, Ele é fiel e Ele te ama. Não existe mais uma tensão entre nós e Deus, agora temos paz com Ele, Romanos 5:1. O Senhor Jesus restaurou a nossa intimidade no céu. Isso aqui eu acho muito lindo, porque quando Jesus morre, Ele restaura a nossa intimidade com o céu. Agora eu posso ouvir o Espírito Santo, eu posso sentir, eu posso permitir Ele me direcionar, sabe? Eu me emociono muito, porque eu fico lembrando quanto tempo eu passei sem saber, sem sentir isso, mesmo cristã, mesmo eu sendo cristã, mesmo na igreja. Às vezes a gente já congrega, mas a gente não consegue perceber esse amor de Deus por nós e a gente acaba deixando o mundo abalar a gente. A gente acaba deixando que as pessoas nos apaguem, que as preocupações, que os boletos, que o diagnóstico, que a situação externa nos abale, sendo que a gente não sabe dessa paz, sabe? A gente não toma posse dessa paz que o Senhor nos dá, desse amor, dessa fidelidade, do tanto que Jesus já fez pela gente, que tudo que a gente passa aqui não chega aos pés, sabe? Eu fiz esse vídeo porque, assim, eu demorei muito tempo para chegar, para entender tudo isso. Aí eu quis fazer esse resumo para que vocês consigam entender um pouquinho o que é o amor de Deus, né? No amor de Deus não há temor, antes o perfeito amor, olha só, lança fora o medo, sabe? A gente não tem medo com Jesus. Quando você toma posse disso, Ele lança fora o medo. É muito forte. Aqueles que conhecem a graça e seu amor não andam com medo, andam confiantes porque creem no amor dele. E eu coloquei o que é graça. Graça é Deus nos abençoar sem merecermos. Misericórdia é Deus não nos castigar como merecemos pelos nossos pecados. Amados, meditem esses versículos que eu deixei para vocês, esses capítulo e versículo. Leiam a Bíblia, conheçam Jesus, sabe? Reconheçam esse amor.